Existem pessoas que ganham pouco e vivem em paz, enquanto outras ganham muito, mas vivem com medo. Isso acontece porque escassez não é só a falta de dinheiro, é um estado mental. E essa sensação acaba afetando os nossos investimentos, as nossas finanças e a forma até como consumimos. Hoje vamos falar sobre a diferença entre a escassez e uma mente escassa, pelo olhar da psicologia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa hoje, a gente tem uma convidada muito especial, Josiele Moura. Ela que é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, desenvolvedora do método VPA, Vendas com Propósito e Autoridade, atua na área organizacional desde os seus 14 anos de idade, hoje empreende na área clínica e como mentora de pessoas que querem alavancar seus potenciais de vendas com autoridade. Seja muito bem-vinda, Josiele. Muito obrigada, Ivana, Bruno, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder contribuir sobre esse assunto que volta e meia estamos falando sobre ele, mas muitas pessoas acabam se perdendo ou confundindo ou realmente não sabendo a diferença entre uma mente escassa e uma vida escassa. Muito bem-vinda, Jo. Obrigada. E para a gente começar, nós gostamos de pedir para que os convidados contem um pouco da sua trajetória, né? Conta em que ponto você decidiu trabalhar com isso. O ponto específico que eu vejo foi quando, assim, a vida trouxe a psicologia de presente para mim. Então, eu queria fazer pedagogia e veio esse encontro, essa transformação, e eu estava na área organizacional, então já se soma aí 13 anos nessa área, e vendo muitas dificuldades, as pessoas sempre em busca no mundo do trabalho, buscando prosperar, mas tinha algumas crenças, algumas limitações, e aí foi onde eu me conectei ainda mais na área clínica, quando eu percebi que eu queria ir além de uma entrevista com o próprio candidato, queria aprofundar um pouco mais, eu falei, então agora é hora de ir para a área clínica, ajudar essas pessoas a lidarem com essas dores emocionais, que são aquelas que ninguém vê, mas que todo mundo sente. E para a gente começar do básico, explica para o pessoal em casa qual é a diferença entre escassez real e mentalidade de escassez. Esse é um ponto muito interessante, porque quando nós estamos falando da escassez real, como o próprio nome diz, nós conseguimos ter evidências, então é aquela realidade mesmo, e às vezes falta o básico da necessidade, da alimentação, quando a gente vai olhar para aquele meio cultural, social também, não tem como mudar essa realidade de perspectiva, mesmo que as pessoas queiram. E quando nós estamos falando da escassez de mentalidade, ela já entra mais como um padrão psicológico mesmo, que as pessoas elas vão adaptando, na verdade, na sua realidade e vão, de fato, se consumindo por aquela escassez. Então, ela segue sendo alimentada, mesmo já tendo condições, por ter algumas crenças que às vezes limita esse avanço, ela ainda se sente presa nessa escassez de mentalidade. Ô, Jo, a gente tem, já vou entrar em casos aqui, né? A gente trabalha com muitas pessoas, investidores, né? E a gente percebe que algumas pessoas criaram um patrimônio com muito sofrimento. Sim. É um mérito gigantesco, assim, terem construído patrimônio. E eles tiveram que economizar muito durante a vida para poder juntar isso, né? E crescer, e ser empresário, e montar um negócio e tudo mais. Só que hoje eles já têm uma condição de vida melhor e muitas vezes não conseguem usufruir. Aquele sentimento de não ter ainda é latente. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que não têm escassez, Exato. que não têm essa condição, mas consomem de uma maneira desfreada, como se não houvesse amanhã, né? O que está enraizado ali nessas pessoas com essa crença? Eu sempre gosto de dizer que viemos ao mundo sem saber de nada. Então, a nossa base são os nossos pais. Então, a gente tem as primeiras referências e essas crenças, elas começam a ser desenvolvidas ali. Como a gente não escolhe onde nascer, então essa é a realidade que eu tenho o primeiro contato. E aí, então, esse meio social, o meio cultural que eu estou inserida, ele fica tão enraizado que quando eu saio deste lugar,
A nossa mente, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é passado, presente e futuro. Automaticamente, aquele tipo de pensamento, ele volta. Será que eu realmente devo estar fazendo isso? Será que esse dinheiro não vai acabar? Demorou tanto para eu realmente conseguir esse patrimônio? Será que eu devo gastar dessa forma? Será que uma viagem, um momento, uma interação é relevante para esse momento? Porque o medo de perder tudo aquilo por ter levado muito tempo e ter tido, claro, muito sofrimento e às vezes até um adoecimento mental psíquico por trás, esse medo acaba limitando e ele acaba não avançando ainda mais nesses prazeres de fato. E é difícil até achar um meio termo, né? Na situação que eu tô, que eu ainda não tenho o suficiente. Até onde eu devo me sacrificar agora para ter no futuro e até onde eu posso aproveitar o agora para não ficar esperando o futuro para eu poder aproveitar. E o oposto também, né? A pessoa que está se sacrificando, Exato. que momento esse sacrifício pode começar a virar menos sacrificante. Eu posso me sacrificar menos e usufruir mais daquilo lá que eu estou construindo, né? No momento em que você está querendo, assim, mudar a sua realidade, você vai melhorando a sua perspectiva quanto à questão financeira, é preciso a gente entender que eu preciso avaliar, de fato, o cenário que eu estou, a realidade em que eu vivo, aí já entra a questão da gente avaliar muito bem, né, o que entra, o que sai, em que momento eu posso realmente ceder a algo, porque senão eu vou me privar de muita coisa, quando, na verdade, eu não preciso abrir mão de tudo, porque o que, na verdade, vai levar as pessoas a esse prejuízo mesmo financeiro, ou às vezes até se manter, é esse excesso, são os impulsos. Mas quando eu me dou conta do que são cada um deles, eu consigo dosar mais, até onde eu posso abrir mão esse mês, até onde eu posso ceder um pouco mais nessa realidade. E, Jô, como que você acha que, além dessa questão, a gente falou de consumo, de não gastar e tudo mais, Sim. além disso, no dia a dia, como essa mentalidade de escassez acaba surgindo na rotina do dia a dia, além do consumo em si? Essa mentalidade, ela vai surgindo, na verdade, ela vai sendo alimentada porque eu preciso do dinheiro para praticamente tudo. E aí, quando a pessoa ela não tem uma mentalidade ela ainda tem essa mentalidade de escassez ainda bem enraizada, ela fica com medo de perder aquilo que ela está conquistando. Porque na medida que você faz um gasto, aquilo vai saindo. E por a mentalidade de escassez ela está tão presente, eu não entendo que aquilo é uma necessidade, que aquilo vai contribuir e na verdade não vai estar fazendo uma falta. Isso vai impactando, eu vou alimentando, a minha mente ela vai se condicionando para que tudo que eu for fazer talvez não seja necessário. E aí eu volto para o estado de escassez, o ciclo de escassez. E quais são os comportamentos financeiros mais comuns de quem vive nessa escassez mental? Um deles é a impulsividade. Impulsividade por quê? E se amanhã eu não tiver? Eu passei uma vida inteira, já pegando pessoas que têm uma história, uma dificuldade de alcançar algo ali na infância, adolescência, às vezes até na vida adulta. Eu passei a vida inteira querendo comprar isso. E se amanhã eu não tiver dinheiro para poder comprar? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, esse é um dos comportamentos. A ansiedade financeira também é um comportamento muito comum. Porque ao invés de impulsionar, se eu estou trabalhando, consequentemente eu estou tendo retorno financeiro. Mas ao invés desses ganhos me impulsionar, eles começam a me paralisar naquela situação. Aí é onde a gente já traz também alguns sofrimentos aí psíquico. Medo também, a insônia, a baixa produtividade, tudo isso acaba sendo afetado pelas pessoas. Esses são um dos comportamentos mais comuns. Ô, Joey, você acha que esse é um pensamento mais comum em quem construiu esse patrimônio? Tipo, a pessoa construiu um patrimônio. Sei lá, tem uma estatística, é mais comum eles terem esse pensamento de escassez ou não é uma regra? O que você tem na sua vivência clínica, assim? Não é uma regra delas terem esse tipo de pensamento, porque depende muito, né? É muito particular, então cada pessoa ela vai conseguir lidar com essa situação de uma maneira diferente. Pode ser que alguém alcançou muito bem o patrimônio, se sente satisfeito, mas ainda não consegue sair daquele padrão de escassez, e pode ser que tenha muita gente que ainda esteja nesse padrão de escassez, mas por estar tão preso nessa realidade, não consegue dar um próximo passo. Aí é onde isso vai atrapalhando, até mesmo no mundo dos negócios, na carreira, são pessoas que normalmente investem pouco, porque não veem essa necessidade. Quando a gente está falando do mundo, já vi muito na realidade
realidade. No mundo dos negócios, empresários às vezes que não querem investir na sua equipe, porque não vê aquilo como uma necessidade. O medo de sair, mas entendendo que a partir do momento que eu investir, eu vou ter um retorno ainda mais significativo, porque esse colaborador está aqui contribuindo. Então, é muito particular da realidade de cada pessoa mesmo. Não dá pra gente generalizar. E você acredita que existe uma relação dessa escassez com decisões ruins financeiras? Sim, com certeza. Porque normalmente a pessoa acumula mais, não quer perder, né? Sim. Então, que mais? Além desse ponto, o apego ao mínimo. Isso é muito interessante, porque às vezes ela não quer abrir mão de algumas questões, e é o mínimo que ele acha que vai maximizar demais, e isso acaba sendo, ao mesmo tempo, o acúmulo. O acúmulo dessa questão financeira mesmo. Eu acumulo tanto, mas eu não consigo nem ter um direcionamento para onde eu realmente vou destinar esse valor, para onde que de fato eu vou usufruir, ou como que de fato eu vou trazer isso no sentido de ter uma qualidade de vida melhor. Que esse também é um impacto muito significativo. Às vezes as pessoas colocam numa qualidade de vida inferior ao que ela consegue te oferecer, porque, em muitas vezes, isso é bem confundido com riqueza, egoísmo, ganância. Que aí está muito ligado com as crenças. E isso, às vezes, vem ali da primeira infância, na adolescência ainda. Que aí eu fico com medo de ser confundido. Porque eu quero me sentir pertencente naquele grupo. E aí aquele grupo, ele começa a trazer para mim que são comportamentos não aceitos, isso não é para você, você não pode ir por esse caminho, a nossa realidade é outra, nós somos pessoas humildes, que confunde bastante essa questão da humildade com a busca por uma qualidade de vida melhor. Então esse também é um ponto que acaba afetando bastante. A gente fala muito em finanças que nós precisamos viver um padrão abaixo do que a gente tem condição, porque significa que você está conseguindo viver bem, ter uma qualidade e ter reserva, né? E viver um padrão abaixo te dá uma sensação de segurança. Eu quero entender de você se de fato dá essa sensação de segurança de você poder comprar, mas eu não querer comprar. Isso começa a acontecer, né? Você vê, a gente tem clientes ali que começam a construir patrimônio maior, atingem o teto ali do nosso plano, né? E aí fala assim, nossa, eu queria trocar de carro. Eu tenho dinheiro. A sensação de ter o dinheiro e poder comprar já me bastou. Eu não precisei trocar o carro, né? Então tem isso também. Isso não está ligado com a escassez, está ligado com um plano, né? Mas eu quero entender o que a psicologia traz de envolvimento quanto a isso. Eu até estava escutando algo bem interessante, um outro podcast relacionado a isso também. Você já ouviu falar da fruta pini? Pini, não. Não. Você comeria? Se for comestível, sim. Não sei nem o que é. Então, a gente não conhece ainda. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês que também estão nos assistindo entender melhor. Não tem como a gente criar até um desejo mesmo, ou uma atração por aquilo que a gente não conhece. E o seu cérebro, automaticamente, ele vai te levar para aquilo que ele já te conhece. Se eu estou falando de um padrão de escassez, se eu sento sempre em mesas que não vai me tirar daquela realidade, que não vai me tirar, às vezes, até do conformismo ou daquilo que eu já conheço, é muito difícil, como você trouxe o exemplo do carro, eu querer me encantar por um outro carro que está fora da minha realidade. É muito difícil eu acreditar que eu vou sentar em outras mesas e daqui a pouco uma realidade, um patrimônio de 10 mil, vira 100, vira 1 milhão. Porque eu não conheço aquela realidade. Então, nós precisamos realmente, nós criamos, na verdade, esse desejo a partir do momento que a gente visualiza. Então, quanto mais eu visualizo, maior é a chance de realização. Mas aí uma pessoa que tem esse sentimento de escassez, às vezes ela procura nem conviver com pessoas maiores para que o padrão de vida dela não mude, porque para ela estar pertencente ela tem que gastar mais dinheiro? Às vezes não está ligado com isso, pode ser também, mas o que bate mais forte aí é a insegurança mesmo, porque ela não se sente nem segura para estar com essas pessoas, que é uma realidade totalmente desconhecida para ela, é um contexto totalmente diferente. Então, ela não se sente segura para estar ali, é melhor ela se manter naquele conformismo, no que ela já conhece, do que se dar a oportunidade para conhecer algo novo, para mudar de fato a sua realidade. Porque assim, não é porque às vezes eu vou sentar em uma mesa que vai gerar
pensamento diferente, vai me convidar para viver uma realidade diferente, que eu já vou sair dali fazendo algo de diferente. Porque são muitos anos, às vezes, carregando aquele tipo de pensamento, lidando com aquelas crenças, mas a partir do momento que eu começo algo novo, eu já ligo um start. Tem outras possibilidades, tem outros jeitos de ver. Mas por que é mais difícil de sair? Às vezes porque o meu grupo, que eu já me sinto pertencente, às vezes ele vai pensar totalmente o contrário. E aí fica entre 1 milhão de pensamentos diferentes. E o que a pessoa pode ter de passo a passo, assim, para ir saindo desse estado, para reconhecer? O passo mais importante, de fato, é reconhecer o seu padrão de escassez. Então, eu preciso me conectar. Se eu ainda não sei, eu preciso buscar possibilidades diferentes. Ou é através de uma oportunidade de uma psicoterapia mesmo, ou eu vou buscar conteúdos, que hoje tem vários conteúdos, e esse já é um que vai agregar bastante para as pessoas. Então, eu preciso primeiro entrar em contato. O que é a minha trava aqui? O que me trava emocionalmente? O que me paralisa nessa situação? Que a partir do momento que eu identifico, eu consigo traçar estratégias mais assertivas para poder aumentar o patrimônio ou me reorganizar financeiramente falando, trazer uma qualidade de vida melhor para mim. Um terceiro ponto que eu gosto de trazer muito é sobre praticar a gratidão. Porque quem não consegue ser grato no pouco, dificilmente vai conseguir ser grato no mundo, muito. Então, se eu não entendo o que eu tenho na minha realidade hoje, como que eu vou conseguir visualizar questões maiores? Porque se eu não enxergo o que eu tenho aqui, eu não vou conseguir ampliar minha percepção para poder estar lá. Então, a gratidão, ela também é um dos pontos que acaba fortalecendo bastante nesse sentido. A gente citou principalmente o caso aqui de quem não tem essa mentalidade de escassez, atrapalha construir. Mas tem também muita gente que tem e tem mentalidade de escassez. Consequência disso, muita gente guarda dinheiro, mas nunca sente segurança. Por que você acha que acontece isso com essas pessoas? O dinheiro cresce, ela sabe ou imagina que o crescimento desse dinheiro vai trazer uma paz maior, mais tranquilidade, tem consciência disso, senão não faria isso, mas o dinheiro vai crescendo e essa paz não vai vindo. Isso, ponto muito interessante. Paz é o que todo mundo busca. E quando os meus pacientes chegam, eu falo, eu estou aqui para poder te ajudar esse ponto de harmonia, trazer essa paz para a sua realidade. Mas as pessoas, isso normalmente acontece com esse perfil de pessoas porque elas não foram psicoeducadas mesmo para poder lidar com essa abundância financeira de fato. Tem algumas pessoas que têm sorte na vida, tem outras pessoas que plantam a sua sorte e tem outras pessoas que elas não conseguem de fato lidar com essa abundância. Vamos pegar o caso de um jogador de futebol, estava assistindo uma entrevista dele esses dias para trás, e ele tem uma realidade financeira muito agradável aos olhos dele, de várias outras pessoas também, tem uma boa qualidade de vida. Só que ele disse que esses dias ele estava paralisando, não estava conseguindo lidar. Não tinha saúde mental suficiente para continuar aquele enfrentamento. Aos olhos da sociedade, se você olhar, você vai dizer, mas não falta nada. Porque aí as pessoas linkam o quê? Qualidade de vida, saúde com dinheiro, com a condição. E aí são pontos totalmente diferentes. Então, tem pessoas que não foram preparadas para poder lidar de fato com essa riqueza. E aí entra um ponto muito comum, que aí vem de encontro tanto com pessoas que têm essa abundância, quanto pessoas que estão ali na escassez, que é o medo e a ansiedade. Porque se eu tenho muito, eu não sei o que eu vou fazer com esse muito. Se eu tenho pouco, eu também tenho medo até de administrar o pouco e não conseguir lidar. Então, de fato, não está relacionado com o dinheiro. Fazendo um link disso com a questão do viver um nível abaixo, que a Ivana falou agora há pouco, eu acho que é uma boa ferramenta ali para evitar essa sensação, porque se a pessoa acostuma a poupar 10% do que ela ganha, costumo falar isso com os clientes, né? 10, 20, 30%, inicialmente vai ser uma determinada capacidade de poupança. Se você ganha 10, vive com 2 e poupa 8, vive com 8 e poupa 2, poupa 20% do que ganha, quando criou o hábito disso, e você é uma poupança consciente, 20% do que eu ganho, quando você começa a ganhar 20, você vai poupar 4 e vai viver com 16. Você teve uma percepção na melhora do padrão de vida, que aumentou em R$8.000, dobrou o padrão de vida, e teve também um aumento ali na poupança, na construção de patrimônio e tudo mais. Então, eu acho que fica até mais fácil a pessoa ter
um limite ali, ter um benchmark, né? Uma linha d'água de, beleza, estou construindo mais patrimônio, porque eu estou fazendo mais dinheiro, mas eu também estou aumentando o padrão de vida e tudo mais. Não ser só viver ou só construir patrimônio, né? Sim, justamente. E é preciso ter, não, nem falo equilíbrio, mas é preciso ter uma harmonia, porque senão você fica muito preso ou só a um, ou só a outro, ou você também não consegue nem destinar o seu foco, nem para poder aumentar, e quando você vê, você está tendo realmente uma realidade, ou às vezes até retrocedendo, que é o que a gente vê muito. As pessoas que não conseguem realmente sair dessa escassez de mentalidade, às vezes elas alcançam um patrimônio tão significativo que já não faz mais sentido, já não sabe o que fazer, e quando menos se dá conta, está perdendo aquele patrimônio. Ou não sabe realmente o meio de investir, a fonte de investir, porque o medo, a insegurança é tão grande, levou tanto tempo, como que eu vou confiar em uma empresa de investimento? Isso impacta tanto a decisão financeira, porque muita gente, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Vamos supor que a pessoa tem tanto medo de perder aquele dinheiro, então ela trabalha com o banco que ela sempre trabalhou e deixa o dinheiro todo concentrado numa única aplicação. Então ela não tem avaliação de risco nenhum. Não tem uma diversificação nenhuma. Tem uma possibilidade de dolarizar, de ter tanta coisa melhor, e ela está travada naquilo, achando que isso é segurança. Então, é um impacto direto, né? Sim. Acontece de o banco ser liquidado, como a gente está passando aí recentemente. Ela vai receber, sei lá, tem 5 milhões no banco, você vai receber 250 mil, né? Tem noção desse risco? Sim. Então, a paralisação é um risco muito maior do que ela buscar uma ajuda e entender de que forma que ela pode melhorar isso, né? Sim, justamente. O novo, ele dá medo, porque é algo literalmente desconhecido, e aí muita gente ainda fica presa nesse tipo de pensamento, né? Eu já tenho melhores maneiras de lidar, toda a vida eu trabalhei com esse banco, com essa instituição, me sinto seguro, nunca me deixou na mão, até que às vezes é apresentado algum episódio de podcast como esse, ou algum outro meio que ele tem acesso e que vai abrindo essa mentalidade para isso. Isso acontece muito porque já trazendo esse ponto bem interessante, nós temos o pensamento flexível e o pensamento rígido. O pensamento rígido, normalmente, vamos pensar que ele é um tijolinho. Se eu apertar, ele não vai mudar o formato. E o flexível, vamos pensar que ele é uma massinha modeladora. Então, na medida em que eu vou me abrindo, eu vou vendo outras possibilidades, e aí, então, eu posso pensar em mudar uma instituição, em aumentar o meu patrimônio de outras maneiras, dar novas oportunidades, de fato, nessa realidade. E, Jô, você acha que essa construção de mentalidade, né, vem de crenças assim, da infância, de ver os pais, já é da vida adulta? Em que hora que se forma? Isso, e se forma principalmente ali na infância, né? Lá no início eu falei, a gente chega sem saber nada, eles são as nossas bases. Então, se a gente não tem uma psicoeducação sobre a questão financeira dentro de casa, e se é uma criança que vive uma realidade onde ela vê que tudo que entra sai, claro que isso é muito da particularidade de cada família, mas supondo uma criança que todo final de semana vê os pais recebendo, final de mês, e tudo que entra sai, nunca tem oportunidade de comprar nada, quer algo novo, um brinquedo novo, uma roupa nova, e a resposta é sempre não. Ela já vai entender que trabalha para poder pagar o básico, para poder pagar as despesas, para as necessidades principais. Nunca vai ter aquela sobra, porque ela não entendeu como que se dá essa organização financeira. Na verdade, reformulando, ela entendeu que se dá daquele modo. Eu saio para trabalhar para poder pagar as contas e viver do básico. E aí, quando ela conhece uma outra realidade, o que o pensamento faz? Volta naquelas crenças. Volta naquilo que eu te apresentei lá no início. E aí, quando a gente já tem uma inteligência emocional para lidar com essa situação, aí você toma nível de consciência mesmo da realidade que você vive hoje, você se autoconvida para poder mudar essa realidade. Então aí é onde eu vou buscando estratégias para poder fazer diferente. Tudo bem, é isso que me foi apresentado, esse é o mundo em que me apresentaram. Mas hoje eu posso fazer de uma maneira diferente. Mas as crenças, elas sempre vão insistir em eu estou aqui. E normalmente na infância, né? E normalmente na infância, justamente. Por isso que, até para os pais que também estão nos assistindo, é muito importante a educação financeira. Algumas escolas já estão bem adaptadas com esse novo método de ensino, mas começar a trazer essa importância. E não precisa ser no muito, pode ser em pequenos detalhes mesmo que você vai ensinando, psicoeducando essa criança para que no amanhã
ela seja uma adolescente que, consequentemente, vai se tornar um adulto mais consciente das decisões, relacionadas à vida financeira ou não, mas principalmente. A gente tem um episódio falando sobre isso, inclusive, porque a gente abrangeu um ponto de que os pais têm dificuldade em entender como ensinar a parte financeira para as crianças. Só que o comportamento que eles estão tendo já está ensinando, é o que você falou. Então, eu não tenho dinheiro para isso, a gente não pode, a gente não tem condição, você não é todo mundo. Já são crenças que você já está colocando ali, não tem como. Né? Sim, justamente. É uma ida no supermercado na vida adulta essa criança, e às vezes ela vai insistir sempre em pegar o mais barato, é uma roupa, ela vai insistir em pegar sempre daquela mesma que ela comprava. Não tem problema, não tem, mas a questão que a gente está trazendo aqui é que ela vai se limitar naquilo que foi apresentado, porque é bem mais fácil, já é o que eu conheço. E às vezes vai replicar o que os pais fizeram, ou tendo passado por aquilo e se incomodando com a situação, vai fazer o oposto, só que o oposto não o que deveria ser feito também, que é o que a gente vê, às vezes a pessoa, meus pais não tinham dinheiro para nada, eu não conseguia comprar roupa, não conseguia comprar comida. Agora eu ganho mais do que meus pais ganhavam, então tudo que eu tenho eu gasto com roupa e com comida. E aí não é saudável também, porque aí você não está gastando com algumas coisas que deveria estar gastando também. Não é que comprar roupa e comida não é importante. Sim. Mas você tá eles negligenciavam algumas coisas. Você virou a chave para o que eles negligenciavam, mas você está negligenciando outras, que são importantes também. Sim, justamente. E às vezes, em algumas situações, é mais fácil você encontrar um responsável pela realidade do que você está vivendo, do que você realmente assumir aquela situação, aquela condição e dizer, eu vou mudar a minha realidade. Eu conheci isso até aqui, mas a partir de agora eu quero fazer diferente. Porque dá um trabalhinho. Não é em uma sessão de psicoterapia ou em uma receita médica que a gente consegue mudar isso, controlar essas impulsividades, essas compulsões também, até que surgem. E às vezes as pessoas, elas não querem enfrentar esse desconforto ou viver mesmo esse desconforto. Até quando a gente está falando, inclusive, é interessante trazer sobre sair da escassez de mentalidade, em alguns momentos a gente tem que se colocar para poder viver a escassez. Porque senão você não sai dela. Porque se eu acho que eu posso fazer tudo que eu quero, gastar tudo que eu ganho, se eu ganho 2.300, eu gasto 2.300, eu não vivo nenhuma escassez, não vivo desconforto de sair pedindo iFood todos os dias, todo final de semana tá fazendo alguma coisa diferente, eu não tô vivendo a escassez para poder sair dela. E aí, Jô, comenta pra gente, eu tô chamando de Jô aqui, né? Não, eu sinto a vontade confortável. Como que a psicologia explica a diferença entre uma mente escassa e uma mente prudente? Porque muita gente que daqui a pouco tem mentalidade de escassez, ela tá falando assim, eu só estou sendo prudente, né? Como que a psicologia explica isso e como a pessoa pode tentar identificar? A pessoa que ela tem uma mentalidade de escassez, ela vai muito pro lado do medo e da ansiedade, que consequentemente vai gerando. Por quê? Eu tenho medo de me expor a uma nova realidade e essa ansiedade, o medo do que pode acontecer lá no futuro, por exemplo, uma mente de escassez, e se eu pegar todo o meu valor e investir aqui, sabendo que em um ano ele vai me dar um retorno significativo. Eu tenho medo, mas eu tenho ansiedade do que de fato vai acontecer nesse futuro. Então, é melhor eu ficar o quê? Na escassez, porque aqui eu tô mais segura. Hoje eu tenho R$1.000, lá na frente eu sei que eu vou ter 1.100, 1.200, por exemplo, vocês entendem melhor que eu. Mas agora eu tenho esses R$1.000, então é melhor eu ficar aqui. Enquanto uma mente prudente, ela já vai para uma organização e ela vai trazendo o quê? Mais clareza para a realidade que ela tá. Então, ela tem mais prudência, até para questões de investimentos também, então ela consegue ser mais assertiva, porque ela já conseguiu dar um passo a mais, ela saiu da escassez e agora eu estou indo mais para prudência, então ela consegue ter mais clareza e inclusive mais assertividade também, nas tomadas de decisões em relação ao financeiro. Legal, e hoje as redes sociais estão muito presentes na vida de todo mundo, né? E o ser humano é extremamente comparativo. Sim. A gente se compara com o vizinho, se compara com o amiguinho da escola quando é novo, se compara com todo mundo. E na rede social as pessoas acabam saindo do círculo delas. Porque sem rede social você está vendo o seu vizinho, na rede social você está vendo, às vezes, até um influenciador
inglês, Sim. alemão, e acaba rolando essa comparação. Como você acha que isso influencia a questão da mentalidade de escassez também? Sim. Lembra quando eu trouxe sobre objeto de desejo? Então, as pessoas estão ali nas redes sociais, ali vocês podem ter certeza que é a vida que não é real. Acontece muita coisa dos bastidores, mas todo mundo vai levar o quê? Vai levar a felicidade. E às vezes vai levar uma tristeza que acaba vendendo. E as pessoas também vão acabar se identificando. Mas se falando dessa questão da escassez, porque eu entro num comparativo tão grande, tão significativo, que aí eu deixo de considerar aquilo que eu tenho como algo significativo e às vezes até gratificante para mim mesmo, e eu vou pro comparativo, que aí é onde o quê? A comparação, ela paralisa as suas próprias ações, porque aí eu quero viver uma realidade que não é minha. Aí às vezes vem as impulsões de fato, eu compro mais do que eu deveria, é porque eu quero a roupa que lançou de tal marca, o relógio de tal marca, eu vi tal marca de carro, uma pessoa veio da minha realidade, hoje ela vive nesse mundo diferente, eu também quero. Sim, você também pode, só que você não pode comparar a sua régua com a realidade de uma outra pessoa. E é nesse comparativo que as pessoas, elas se perdem e elas nunca vão se ver satisfeitas com a realidade que tem. Então, as redes sociais, eu falo que é uma ferramenta extremamente poderosa. Só que se você não tomar cuidado, o consumismo, ele chega para além. Ele chega dentro de casa e principalmente ele chega na sua mente, com uma cobrança muito significativa. Aí começa a ser uma autocobrança mesmo em excesso. Porque aí eu me comparo o tempo todo e me perco na minha própria história. O que acaba sendo muito perigoso e traz muitos prejuízos emocionais. Hoje você tem alguns exemplos para trazer para nós de pessoas que conseguiram evoluir dessa mentalidade? Tem até um exemplo muito significativo recente, assim, que eu estava com uma pessoa que ela, inclusive, falou assim... hoje eu trabalho em uma empresa, eu nunca imaginava estar trabalhando nessa empresa, ganhando o que eu ganho, porque dentro do meu contexto familiar, a minha família passa por tais problemas, até que ela chegou no problema financeiro. E aí, quando eu perguntei se esses problemas financeiros eram dela, ou era da realidade dela, não era dela, porque com o que ela ganhava, ela tinha condições de se manter o suficiente e já tinha tido várias realizações. E aí que entra o ponto da resposta da pergunta. Nada do que ela tinha conquistado até ali, ela tinha conseguido mensurar. E quando a gente foi mensurando cada uma das questões que ela conquistou, que não estava ligada a bens materiais, mas não só ligada a isso, ela viu que ela já tinha conquistado muita coisa. Muita coisa na realidade que ela poderia ir além. Só que ela estava se medindo com a régua de quem? Do grupo pertencente, o grupo familiar. Porque o que ela cresceu vivendo em um mundo de escassez, de necessidade mesmo, onde uma fruta no supermercado era algo muito distante para ela. E hoje poder alcançar isso, às vezes se culpa por não conseguir oferecer para todo o meio que ela está inserida e só para ela. Então, às vezes se prende nisso. Por quê? Por que eu estou tendo essa possibilidade e essas outras pessoas não? E aí é onde muita gente se perde e não consegue avançar na carreira, não consegue avançar nos seus projetos pessoais também, porque se eu tenho para mim, então eu tenho que alimentar todo esse grupo também. E ressaltando, isso não é errado querer oferecer uma qualidade de vida para as outras pessoas também. Só que será que essas pessoas querem sair dessa realidade? Você sabe que me lembrou de um caso, teve uma moça que relatou o seguinte, que ela tinha uma condição de vida, poderia ter uma condição de vida financeira bem interessante, mas que ela não conseguia usufruir, sendo que os pais não tinham tido aquela vivência. Então, por exemplo, eu tenho oportunidade de fazer uma viagem para o exterior, mas os meus pais nunca fizeram. Então, eu não vou fazer. E preferia dar o dinheiro para eles, pagar para eles, do que ter um padrão de vida melhor, mesmo a renda vindo dela e tudo mais. Sim. E nesse relato, ela trouxe que isso acabou acarretando problemas de relacionamento. Porque esse sentimento que ela tinha de sempre colocar os pais, no caso dela dos pais, né? Sempre colocar os pais em primeiro lugar, se comparando, e ela só podia fazer se os pais tivessem feito, Sim. Acabou atrapalhando, inclusive, o relacionamento, né? Esse é um ponto, que você acha disso? E é extremamente interessante trazer nesses relacionamentos, porque acaba afetando bastante mesmo, porque
Esse exemplo que eu trouxe aqui para você, por exemplo, ela queria ser a salvadora da pátria nessa situação. Só que eu não vou conseguir mudar a realidade do outro se eu não mudar a minha. Porque para eu conseguir dar essas condições, eu tenho que ter uma qualidade de vida melhor. Melhor ao ponto de que não me prejudicar ou eu deixar e abdicar de fazer algumas coisas para poder fazer pela realidade das outras pessoas. Porque assim como o que os nossos pais nos ensinaram, voltando na base, o que eles nos ensinaram é o que eles aprenderam, às vezes a gente vai o quê? Replicar esses comportamentos. Então, hoje, muitas pessoas se vê, nesse caso aí que você trouxe, como o responsável mesmo e coautor de mudar a vida da outra pessoa. Mas como? Se você travar o seu caminho, você vai travar o seu e das outras pessoas também, todo mundo vai continuar vivendo nessa realidade. E isso impacta diretamente nos relacionamentos, relacionamento amoroso, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos profissionais, principalmente no profissional. Por quê? Porque você nunca vai achar que aquele lugar é suficiente. Aí você muda o foco. Aí quando eu vejo, eu estou prestando um serviço para a empresa A, B, C, D, E, F. Para eu poder tentar aumentar o meu patrimônio. Quando, na verdade, eu estou querendo abraçar uma realidade que eu ainda não consigo. Então, esse também é um ponto bem interessante. E também tem exemplo contrário, né? Porque os pais, muitas vezes, deixam de viver as experiências para colocar a expectativa no filho. Isso. Então... Porque assim, ó, vamos lá. A gente tem uma questão que não tem como discutir. Os pais sempre esperam que os filhos sejam melhores do que eles. Sim. Então, se eles puderem oferecer né? Eu acho que o ponto principal é, o meu legado aqui eu tô deixando estudo, eu tô pagando melhor escola, eu tô pagando idioma, eu tô pagando uma experiência e tudo mais. Mas aí tem muitos pais que deixam de viver a própria experiência de fazer uma viagem porque querem colocar para os filhos. E aí eu quero entender na parte da psicologia, o entendimento disso eu quero que meu filho seja melhor do que eu, ou tem um status social que eu quero falar para o grupo em que eu convivo que o meu filho está lá. Sim, pontos interessantes porque aí entra também a frustração. Primeiro, a frustração de ambas as partes. As expectativas, elas são de quem? São dos pais projetadas no filho. E nem sempre ele vai atender essas expectativas. E aí vem o ponto da frustração. Tanto do pai, por ter depositado tanta expectativa e o filho não atender, e quanto do filho também, por não atender essas expectativas do pai. Porque às vezes ele teve a oportunidade de construir realidade, percepções diferentes daquele mundo que os pais realmente queriam inserir. É interessante isso. A Ivana citou o caso familiar, né? Que a filha acaba... O ralo de dinheiro da filha são os pais, mas eu já tive caso de um cliente que queria doar o dinheiro e o ralo de dinheiro, ele não estava construindo patrimônio, mas todo mês, sem falta, doava tipo 10% da renda dele para instituição de caridade e tudo mais. Sim. Falei para ele, cara, eu sou totalmente a favor de você colocar um valor do orçamento para doar, principalmente se isso é seu objetivo. Porque eu trabalho no consultor financeiro, ajudar o cliente a atingir os objetivos financeiros dele. Eu posso ter o objetivo de bater 1 milhão de patrimônio com tal idade, objetivos diversos, viajar 5 vezes por ano, mas o cliente às vezes só quer comprar casa, só quer aposentar tranquilo, só quer... Cada um tem seus objetivos. Falei, sou totalmente a favor. Só que esse objetivo seu está prejudicando os outros objetivos, porque quando ele me procurou, o incômodo era que ele já tinha uma certa idade e não tinha nenhuma perspectiva de aposentadoria. Aí eu falei, quem consegue doar mais? A pessoa que ganha 20 mil e poupa metade do salário, ou a pessoa que tem 2 milhões, recebe só dos 2 milhões 20 mil por mês, mais a renda dele, que é mais 20 mil, tem 40. E como você consegue ajudar melhor a pessoa? Se você dá R$1.000 para ela hoje, e essa pessoa vai pegar esse dinheiro e torrar, Sim. E às vezes esses R$1.000 não é nem para comprar comida, casa, etc., que aí é o básico. Às vezes ela tá te pedindo essa ajuda porque ela não se controla financeiramente. Você vai ajudar mais essa pessoa como? Dando R$1.000 para ela agora, ou se daqui 10 anos você ter feito a poupança que ela não está fazendo e der uma casa para ela. Exato. O que ela não teria daqui 10 anos se você só ficar dando R$1.000. E aí serve para a família e serve até para
extrapola a família, eu acho isso, né? Sim, isso que você trouxe é interessante também, porque aí a gente vai muito de encontro com uma questão cultural também. E aí, às vezes, essas pessoas, nesse ponto que você trouxe aí, já tem um pensamento muito rígido, inflexível, até para poder compreender que, de fato, o que você apresentou é mais benéfico. Porque aí é aquela realidade que ela conhece ali, mas a longo prazo. Ela sabe que ela vai ter um retorno mais significativo. Ela tem consciência. Mas inconscientemente pode ser que ela realmente ainda não consiga dar esse passo. Porque aí fora dessa realidade ali com você, todos os dias vai olhar para aquela realidade e vai ver que é benéfico, tem mais retorno, porque às vezes aquelas pessoas estão ali próxima. E às vezes fica o medo de realmente não atender as expectativas também que aí entra, frustrar as outras pessoas, se distanciar dessas outras pessoas, porque aquilo que ia de encontro hoje já não faz mais sentido. Porque você veio e apresentou uma outra possibilidade para ela. Novamente o meio influenciando bastante. Né? Sim, com certeza. O meio, o ambiente, ele molda mesmo o comportamento. E isso é para qualquer área da vida, mas principalmente a financeira. Uhum. E, João, você acha que tem uma diferença de mentalidade de escassez em homens e mulheres? Sim, porque quando a gente vai olhar para essa mentalidade de escassez em homens, vem o medo e a preocupação, e isso é comum nos dois. Medo e a preocupação. No homem, será que eu vou conseguir ser o provedor daquela família? Que às vezes eu cresci num lar onde isso é extremamente importante, eu preciso ser o provedor, vou conseguir dar o sustento mínimo. E aí, por uma outra perspectiva também, às vezes vem muito do contexto social, o status que às vezes a pessoa ela quer manter e não consegue, e ela vai ficar naquela mentalidade ali de escassez, isso falando da figura masculina. E se falando da figura da mulher também, feminina, vem muitas preocupações também, o medo, a ansiedade e o papel social. Será que eu realmente vou conseguir dar uma boa alimentação, uma boa educação para o meu filho? Será que eu vou conseguir suprir essas necessidades? Principalmente quando a gente está falando de uma mãe solo. Então, o medo e a ansiedade, ele vem de encontro nas duas partes, mas tem essa diferenciação. Mas tem mais, você acha que afeta mais homens ou mais mulheres ou não? Não, afeta mais mulheres. Mais mulheres? Com certeza, sem sombra de dúvida. O número de ansiedades, até falando da minha realidade clínica, ansiedade todo esse tempo e depressão, se falando dessa questão financeira, afeta mais as mulheres. Por quê? Às vezes a mulher ela vai ficar tão preocupada ao ponto de se perguntar, será que eu realmente posso me levar para fazer a unha hoje? Que eu tenho que comprar o material escolar do meu filho, ou meu filho está precisando mais, que aí ela coloca aquela figura que depende diretamente dela como mais importante. Mas aí volta aquele ponto, e principalmente as minhas pacientes que estão gestantes, e aí depois já ganham ali os seus bebês, eu falo, ó, ele é extremamente importante, depende diretamente de você, só que tem algumas questões que você não pode abrir mão, porque senão você não está bem com você não consegue estar bem com o outro, você não consegue cuidar bem do outro, então tem que ter essa flexibilidade também, até para saber dosar, até onde eu também posso ceder aqui neste momento, e até onde eu devo colocar alguns limites aqui, para eu não me prejudicar. E você não acha que só tem mais mulheres porque elas pedem mais ajuda? E os Oi? homens acham que não precisam? Sim, com certeza. Hoje, assim, ainda bem que tem um número bem significativo de homens que já procuram ajuda psicológica também nesse sentido. Mas reconhecer esse ponto é muito difícil, porque em meio à sociedade o homem ele é o quê? Ele é o provedor. Ele tem que dar conta de lidar com tudo. E quando ele não dá, ele frustra os problemas financeiros, ele aumenta, ele não consegue lidar com aquela situação e tem medo de expor isso para as outras pessoas e deixar de ser de fato pertencente daquele grupo ou julgado, apontado por não estar assumindo seu papel na sociedade. Mas o medo de pedir ajuda, ele é maior em homens do que em mulheres, com certeza. Exemplo mesmo desse medo entre homens de pedir ajuda, né? Em círculo de amigos já, uma vez um amigo falou, alguém falou alguma coisa de terapia, ele falou alguma coisa de psicólogo, e aí alguém falou pra ele, tipo, não sei o que, na terapia. Ele falou, não faço terapia não, eu vou no psicólogo. Sim. Aí fiquei tipo... Terapia não é pra mim, não. Como se fazer Exatamente. terapia fosse porque ele é menos ou coisa do tipo. Né? Exatamente. Na verdade, ele tá indo no psicólogo fazer terapia, né? É, porque aí nesse caso, de fato, ele tá precisando de ajuda.
para enxergar por uma outra perspectiva. E aí você trouxe sobre a terapia, é interessante a gente trazer. Por que a terapia ela não é para todo mundo? Claro que se tivesse um mundo terapeutizado, as coisas seriam bem mais fáceis da nossa realidade. Porque quando a pessoa ela chega na terapia, ela não vem para estar de encontro com a Josiele psicóloga, ela vem para se encontrar. E quando ela se encontra, pode ser que ela não goste daquilo que ela vê. Ou ela já esteja tão conformada com aquela realidade que ela não quer se abrir para uma mudança. Mas aí quando a gente para pensar, hoje, por exemplo, você está com 35 anos, mas e nos seus próximos 35 anos? Será que você quer continuar vivendo essa mesma realidade? Será que nos seus próximos 35 anos, o que é melhor? Até falando de investimento, o que é melhor? Você fazer o investimento hoje na compra da sua casa ou de um imóvel, um investimento carro, mais significativo? Isso, hoje, para que daqui 5 anos você olhe para isso, olhe para sua realidade e fala, valeu a pena esse tipo de investimento, do que chegar a 5 anos e falar, poderia ter feito aquele tipo de investimento. Porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito, de qualquer modo. Então, a gente precisa, de fato, também buscar a psicoterapia para poder saber lidar melhor com esse tempo. Entender que certas coisas o tempo vai passar mesmo, mas eu preciso tomar decisões mais assertivas. Aí já está muito ligado com a inteligência emocional também. E como é que a gente pode ajudar alguém onde, não sei, às vezes vai soar meio arrogante, mas assim, poxa, eu identifico esse comportamento em alguém. Eu entendo que ele deveria pedir ajuda, seja homem ou mulher. Sim. Como que a gente pode abordar de uma maneira adequada o tema com essa pessoa para que ela busque ajuda? Passar teu WhatsApp, assim. Daqui, olha aqui, tem uma pessoa legal. Isso é bem complexo, principalmente quando a gente está falando da questão financeira, mas trazendo para outras problemáticas que surgem também. Porque na terapia o desabafo tem essa diferença. Quando eu vou me desabafar com um amigo, ele vai trazer na perspectiva, na realidade dele, mas às vezes não é aquilo que eu quero ouvir. E nem sempre ele vai me dar uma segunda chance de ouvir sobre aquela história. E na psicoterapia, o psicólogo ele vai vir com a percepção da abordagem que ele trabalha, no meu caso a TCC, não é a minha abordagem pessoal, mas às vezes as pessoas aí, por que a terapia não é para todo mundo? Porque às vezes eu vou identificar, eu falar, Ivana, eu tô percebendo que você tá tendo alguns comportamentos diferentes, tô percebendo que você tá mais silenciada nessa situação, e você tá precisando de ajuda? Como que eu posso te ajudar? Primeiro, você entrega a escutativa, que é uma ferramenta muito significativa, porque a partir daí você vai identificar até onde eu consigo te ajudar ou até onde eu posso te oferecer um pouco mais de ajuda. Porque aí quando você indica um terapeuta ou um psiquiatra para aquela pessoa, você já sabe que, bom, o meu limite com ela vai até aqui, nessa situação. Às vezes ela não vai querer trazer mais. E aí então eu indico esse profissional. Mas nem todo mundo vai estar aberto também para poder dizer. Mas a gente pode se colocar assim como um bom ouvinte na situação. Porque às vezes é só isso que as pessoas precisam, ser ouvidas. Até porque elas vão para o consultório para isso mesmo, né? E ressignificar muita coisa. Quando a gente estuda finanças, um dos pontos que vem, falando de crenças limitantes e tudo mais, é justamente essa questão. A gente aprende com os pais e a gente tende, quando é pequeno, a achar que o que os pais falam é o que é certo. Sim. E assim, não é porque o que os pais estão falando é verdade que é certo. Ele acredita que aquilo lá funciona daquele jeito, ele acredita que aquilo é o certo, mas às vezes não é, porque o aprendizado dele veio de algum lugar também. Exato. E às vezes esse lugar não foi o melhor lugar possível. Então a gente tem que estar aberto a, às vezes, trocar essas conexões neurais, trocar a mentalidade, né? Eu não gosto muito da palavra mentalidade, porque fica parecendo papo de coach, né? Mas trocar essa mentalidade e buscar fazer novas ligações ali do conhecimento para ir absorvendo hábitos melhores, coisas melhores para a vida ali, né? Sim, ampliar a percepção. Fica menos coach, então. Ampliar a sua percepção, porque de fato, ele vai querer te ensinar aquilo que ele conhece mesmo. E aí eu me convido a ir para
um novo, para aquilo que é desconhecido, mas pode ser que seja literalmente o melhor para mim. Mas aí, quando tem um ponto muito interessante, quando a gente vai conhecendo esse novo, e vai fazendo sentido, você vai prosperando a partir dali, não é nem só o prosperar financeiro, não, você vai se sentindo melhor com você vai entendendo que o seu servir de fato impacta na vida das outras pessoas, às vezes tem algumas correntes invisíveis. Que aí as pessoas que às vezes estão em volta, elas não vão querer ver essa prosperidade. Não, continua aqui, isso aqui é melhor para você. Essa realidade aqui. Só que aí você vai ampliando essa percepção, você vai vendo que tem N possibilidades lá fora. De viver uma vida diferente, de construir uma realidade diferente, e aí sair daquele lugar. De que eu não escolhi nascer pobre, mas eu posso escolher mudar essa realidade aqui. Jo, eu tô pensando em outro caso aqui, porque nós falamos bastante de escassez, de construir patrimônio sofrido e agora não querer perder e tudo mais. Já tem um outro tipo de pessoa que pensa assim, poxa, eu passei tanta necessidade que agora eu vou gastar, que é um pouco daquilo que o Bruno introduziu ali. Agora eu vou gastar. E aí você vê que ela gasta numa quantidade, numa velocidade, gasta o patrimônio, de uma forma que não vá ter uma reserva futura. Então, construiu, conseguiu, muitas vezes herdou ou algo assim, e aí vem gastando, 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 porque assim, poxa, é aquela história do brasileiro, né? Só se vive uma vez, eu não sei se eu vou estar viva amanhã, eu já passei minhas dificuldades, então agora eu vou aproveitar. E aí é um pensamento oposto. Ao invés do medo de mexer no dinheiro, é o medo de não usufruir, não sei, né? O que explica isso? Aí vem muito de encontro com aquele ponto que a gente já trouxe aqui também, que é o medo de eu perder tudo nessa situação, e é bem mais fácil eu deixar as minhas reações, os prazeres imediatos, as minhas reações impulsivas, falar mais alto naquela situação porque eu nunca tive e agora eu posso ter tudo, do que eu pensar naquele futuro. Porque até chegar aqui, a construção de todo esse patrimônio, seja como ele foi, eu tive uma ansiedade para poder manter. E aí a ansiedade é o quê? É sobre o futuro, sobre aquilo que eu não conheço. E se eu não chegar lá nesse futuro? Ou se eu chegar lá nesse futuro, como será que pode estar? E se no amanhã as coisas forem diferentes? E se eu perder tudo amanhã? Porque a mentalidade de escassez, ela sempre vai querer estar presente ali. Então, quem tem uma mentalidade de escassez, sempre vai olhar para o lado negativo da situação. Sempre vai pensar pelo pior cenário possível. E não acreditando que as coisas, de fato, elas podem ser diferentes. Trazer a positividade, que acaba contribuindo de uma forma muito significativa para a prosperidade também. Mas nesse caso de consumo a mais, também é relacionado a uma escassez? Sim, também. Porque aí a escassez, tanto para o consumo a mais, tanto para eu guardar demais esse patrimônio que eu tenho, ela está diretamente relacionada com esse medo, no agora mesmo. Então, eu gastar demais, eu tenho medo de chegar lá na frente, esse medo, a ansiedade por não saber de fato o que vai acontecer, se eu de fato vou conseguir gerenciar esse valor, que aí eu prefiro ir gastando tudo agora e perdendo tudo, não querendo investir esse valor. Que é o medo também de não saber do que vai acontecer. Porque se até aqui eu só consegui o patrimônio, então agora eu vou guardar. Eu não posso gastar, porque se eu perder tudo amanhã? Eu não vou pegar tudo que eu tenho, por exemplo, 30 mil e vou dar de entrada numa casa, sabendo que depois eu vou ter um retorno mais significativo em cima disso. Mas o medo, ele é tão grande que ele paralisa, até porque essa é uma das funções, né? Ou o medo, ele vai te impulsionar, você vai criar coragem, investir, dobrar esse patrimônio, ou ele vai me paralisar. Eu vou ficar onde eu tô, do jeito que eu tô, porque aqui eu tô segura. E até eu acho que a frase que ilustra bem essa questão da escassez, da pensamento de escassez para gastar demais, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Isso. Pessoa, cara, o Bruno Perini sempre fala, né? Você fala para a pessoa poupar, ela responde, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Aí você fala, você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Vamos fazer um seguro de vida então? Não vou morrer amanhã. Exato. Fala, se decida. Se decida. Que contraditório. Eu gosto muito de uma frase que nela eu até falei assim, ó, eu não sei sobre o futuro e se eu vou estar no futuro. Mas e se eu chegar lá? Como é que eu quero me encontrar?
Então, se você colocar em prática esse tipo de pensamento e acreditando que você vai estar vivo no amanhã, você vai se encontrar melhor, com certeza, do que você se encontra hoje. Até porque a gente está aqui para poder evoluir. Não, E só se não acontecer uma eventualidade, porque a nossa expectativa de vida só está aumentando. Então, a chance de a gente chegar aos 90 anos hoje é muito maior do que era 15 anos atrás. Sim, com esse mesmo pensamento, a pessoa pode até tomar a decisão de fazer o oposto do que ela está fazendo. Porque a pessoa que está gastando e não tem seguro de vida, você fala, vamos poupar? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Então faz seguro de vida. Não vou morrer amanhã. Aí você fala, não sabe se vai estar vivo amanhã, então vamos fazer o seguro. Acha que vai estar vivo amanhã, que é o motivo para não fazer o seguro, é o motivo para você poupar. Então, ao invés de não estar poupando e não fazer o seguro, você tinha que estar poupando e fazendo o seguro. Mas acho que aí entra um ponto que a gente procura desculpas ou justificativa para todas as nossas decisões emocionais. Então, a gente busca justificativas racionais para as nossas decisões emocionais. Poxa, eu tirei aqui, eu tô com meu investimento, mas eu resolvi fazer uma reforma na minha casa. Sim. Porque não ficou bom. Eu tinha acabado de fazer, mas não ficou bom. E vou tirar esse dinheiro aqui. Mas é porque eu precisava. Porque não ficou legal. Porque vai valorizar se eu vender. Começa a tentar uma justificativa racional para aquela decisão que foi emocional. Isso acontece muito para compra, né? Eu estava falando outro dia, poxa, eu preciso de eu vou comprar uma bolsa, tal. Aí depois que você compra, você fica, cara, será que eu precisava? Não, eu precisava, porque eu não tinha dessa cor, né? Também não tinha desse tamanho. Então, você fica tentando achar um motivo para justificar aquilo, não é? Sim, com certeza. Os amuletos emocionais que surgem aí também. Você sempre vai encontrar uma justificativa. Sempre, porque você está buscando, você vai encontrar, de fato, nessa situação. E aí vem o ponto, né? Eu gosto de trazer. A gente nunca sabe quando o relógio da vida, de fato, ele vai parar. A gente tem que viver, aproveitar, sim, a vida, as oportunidades, que no final da vida, quando a gente parte, ou pessoas que a gente gosta, parte também desse mundo, o que fica são as memórias. Só que eu tenho que dosar muito essa questão emocional e o racional. Em momento de emoção, não se toma decisão, já diria a minha terapeuta. Por quê? Inclusive, ela fala muito isso, porque quando você está emocionado, você toma decisões que você não tomaria se você estivesse no seu estado 100% racional. Emocionado pode ser tristeza, pode ser excesso de alegria, pode ser qualquer emoção pode ser o excesso intensa. de tudo, tanto para as emoções positivas quanto para as emoções negativas também. Então vamos pensar assim, ó, em uma discussão não saudável entre duas pessoas. Elas aumentam muito o tom de voz e às vezes falam aquilo que não gostaria. Depois que tudo isso passa, você sabe que você precisaria da comunicação, mas aí você fala assim, ó, eu não teria falado dessa forma. Você encontra outro jeito de falar sobre aquilo. Mas no momento você estava tomado pelo quê? Pelas suas emoções, você não consegue enxergar. Então, eu me afasto mesmo daquela situação para poder ampliar minha percepção e ser mais assertivo na próxima vez. E olhar para essas situações na qual às vezes eu cometi um erro por conta das emoções, coloco ali no meu repertório de assertividade para da próxima vez, não, deixa eu visitar meu repertório para eu ser ainda mais assertivo nessas situações. Não cometer o mesmo erro, né? É o famoso, errar é humano. Mas você continuar insistindo naquele erro, aí já é uma escolha de fato. Ô, Joey, para quem tá ouvindo agora a gente e quer tentar identificar se tem essa mentalidade, se tá procurando essas desculpas, né? Você tem algumas dicas práticas de como se perguntar ou quais atividades ela pode fazer? Primeiro passo é quanto você ganha e quanto você gasta. Porque quando você começa a olhar para essa realidade, você vê de fato o que faz sentido, o que não faz. Aí tem uma outra prática que eu trabalho muito dentro do consultório. Depois que você identifica isso, você vai identificar o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Que às vezes vai ter um monte de variável. Isso você trabalha na psicologia? Sim, a gente trabalha porque essa... Você ouviu falar na Portfel? Trazer ela para consultoria. É, porque ali dentro eu tenho que trabalhar o quê? Psicoeducação, porque quando o meu paciente, já volto nas dicas práticas, quando o meu paciente ele tá com um problema na área da vida financeira, isso vai trazer uma consequência muito rápida para as outras áreas. Ao contrário de que quando às vezes ele tá num problema na área da vida profissional, deu o seu horário de expediente, você vai embora, você deixa esse problema, você volta no outro dia. Mas o financeiro ele vai te acompanhar em todos os pontos. Aí depois que eu identifico essa despesa fixa de variável, eu vou entender que
tem muita coisa que tá aqui na fixa e, na verdade, que é variável e eu tô trazendo pra fixa, mas, na verdade, eu tô me sabotando. Que aí, a partir do momento que eu identifico o que é uma sabotagem, aí eu começo a entender quais outras áreas da vida eu também tô me sabotando. E por que eu estou me mantendo nessa escassez. Mas, de fato, você só muda isso quando você começa a identificar, você começa a olhar pra sua realidade, você começa a olhar para suas ações. E uma outra dica muito prática, anote até os 10 centavos da balinha que você comprou. Isso faz muita diferença, inclusive eu coloco muito isso em prática e agora muito mais tenho colocado e dá muito certo. Você sabe por quê? Porque quando a gente visualiza, é o mesmo da escrita. Quando eu escrevo, eu aumento em 80% o meu nível de consciência. Quando eu visualizo que eu estou gastando, às vezes é ao longo do dia. É um café da manhã aqui, é um almoço, é um jantar e no final da noite ainda completei com mais um food. Quando eu vejo, eu gastei 130, 150 reais no dia. No final da semana, aquilo ali vai ter triplicado. Eu vou ter um gasto mais significativo. Mas quando eu vou me dando conta, eu vou visualizando, aquilo vai gerando uma dor. E aí você começa a entender que tipo de dor é esse. Eu quero continuar vivendo nesse desconforto, eu quero sair daqui para poder viver um conforto maior. Eu quero privar aqui para eu poder usufruir mais uma viagem que eu quero fazer de fim de ano. Ah, se eu estou gastando 150 por dia com alimentação, e será que se eu começar a investir esses 150 aqui e começar a fazer uma compra mensal ou ir atualizar as verduras da semana só uma vez da semana, ao invés de ir ao supermercado todos os dias? Porque você vai aumentando o seu nível de consciência e você só muda padrão de comportamento quando eu tenho consciência do quão benéfico ele é e do quanto ele atrapalha a minha qualidade de vida. Eu achei bem legal que você trouxe exatamente voltado para a área financeira, né? Sim, essa pergunta. Sim, as pessoas elas se assustam quando eu faço a pergunta assim, que ali na anamnese eu sempre pergunto, quanto você ganha? Ah, eu ganho X, mas quanto você gasta? Ah, doutora, eu gasto muito mais. E aí eu falo, olha, o meu interesse não é saber o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta, porque muito dos problemas que você me apresentou aqui, eles estão relacionados à sua vida financeira. Então, se a gente não olhar para a raiz desse problema aqui que você está me trazendo, dificilmente você vai conseguir ter qualidade de vida nas outras áreas da vida. E esse é um gancho interessante para trazer um exemplo. Eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim, eu tinha muito medo de começar essa consultoria porque você ia dizer que eu não podia gastar mais, eu não podia mais comprar tal coisa. Falei, ao contrário disso, eu acho que o dinheiro precisa nos servir. Sim. Você só gera um problema se você está gastando um valor além do que aquilo que o teu padrão de vida pode pagar. Então, se a tua renda ela é suficiente para você pagar as tuas despesas básicas, as tuas despesas que não são básicas, que, como você trouxe, não são fixas, são variáveis, mas que são necessárias, como uma roupa ou algo assim. Sim. E você consegue comprar uma joia e consegue comprar um acessório, tá tudo maravilhoso, o dinheiro precisa servir. E ainda tá investindo, tá maravilhoso. O problema é quem prioriza essas compras que não são necessárias, não tendo o padrão para isso. Sim. Aí você me lembrou de um exemplo muito clássico que eu também trabalho muito dentro da psicoterapia. Tem muitas pessoas, aí entra também o padrão de mentalidade de escassez. Compra uma roupa, tem que tirar uma peça de roupa, né? O óbvio seria isso. Mas aí tem muita gente que não, vai acumulando, acumulando. Só que se eu quero doar aquelas roupas, você tira aquelas roupas, você coloca ali num lugar, no reservatório. Depois de 30 dias você percebeu que você não deu falta, significa que você não precisa. E se falando das compras e para te ajudar a lidar melhor com a impulsividade, não é diferente. Se eu olhei aqui, eu quero muito essa roupa aqui. Ou é porque tá na moda, porque eu vi nas redes sociais, porque eu quero me comparar, enfim. Mas se eu quero muito, 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 espere uma semana, que vai ser tempo suficiente para suas emoções regularizarem. Se deu uma semana, essa necessidade ainda está persistente, talvez você realmente precise daquele produto. Mas se você comprar naquele momento ali, em todo o tempo você vai encontrar lá o amuleto emocional para poder entender que, eu de fato preciso nesse momento. Não, então sempre espere um momento, um prazo mínimo de uma semana para você fazer uma compra. Não deixe suas emoções falar mais alto. Claro que tem coisas que eu preciso mesmo naquele momento, mas a grande maioria delas podem esperar. A questão da roupa e os 30 dias, a dica só não vale para roupa de frio aqui em Goiás, né? Você pode passar 11 meses sem precisar. Exatamente. A Ivana citou aqui, né, o exemplo ali da cliente, a questão que ela passava financeiramente,
E aí na consultoria a gente vê muito esse tipo de caso. E uma minoria, mas que acontece também, as pessoas sempre acham que o consultor financeiro vai falar, gasta menos, investe mais. Uma minoria, mas que acontece também, é até o contrário. Já teve cliente que eu fiz a reunião, a gente planejou a aposentadoria, planejou troca de carro, troca de casa e tudo mais, e ele estava poupando X por mês. No final eu virei para ele e falei assim, por que você está poupando esse valor? Se você poupar tudo isso aqui, você que deu a idade que quer aposentar, e a gente viu que tem que poupar tanto. Trocar de carro e tudo mais, dá. Se você poupar esses valores, você consegue. Com sobra ainda. Você está poupando tanto a mais aqui. Eu sei o que você vai conseguir poupando a mais. É ruim? Não é ruim. Você vai conseguir aposentar mais cedo, ou você vai conseguir pegar um carro melhor, coisa do tipo. Só que você reclamou outro dia que você não estava saindo tanto. Então, pega esse dinheiro que... Vamos supor, estava poupando 10 e a gente chegou na conclusão que ele precisaria de 8. Falei, pega esses 2 aqui, torra aí no seu mês, vai viajar. Vai viver, vai viajar, vai comprar roupa, compra presente para sua mulher, porque o caso que a gente citou da pessoa que poupa muito e não consegue viver, ou construir o patrimônio e não consegue gastar, eu sinto que fazendo isso com ele, eu evitei disso acontecer daqui 20, 30 anos, né? Sim. Eu ia estar com muito patrimônio e olhando para trás, às vezes não ia ter aproveitado tanto. Ou às vezes não teria nem saúde lá daqui 30 anos para poder aproveitar tudo isso, né? Deixaria tudo isso para as outras pessoas. E aí, nesse ponto também é interessante a gente olhar que o medo, de fato, dele perder tudo isso ou querer consumir tudo isso de uma vez ou não querer consumir isso, deixar a longo prazo também, acaba perdendo esses momentos muito significativos nessa realidade. Porque as pessoas pensam assim, não, eu tô saindo da mentalidade de escassez, então eu preciso poupar mais que eu quero uma vida abundante financeiramente falando. Só que aí realmente você não precisa deixar de fazer as questões que são importantes e que vão te gerar prazeres de fato nas situações. Porque senão você vem para um lugar que pessoas que estão com muito problema financeiro está, que é só olhar para a dívida, e você também que quer buscar uma abundância financeira vem para o lugar de só focar em aumentar esse patrimônio. E as outras questões que são importantes? Lazer, família, viagens, memórias, encontros e os seus lazeres, onde fica? Porque senão aí entra 2 extremos, tanto para quem não tem nada, tanto para quem quer muito. No final das contas está no mesmo lugar, fazendo realmente, sendo na verdade escravo do dinheiro. Então, é o que eu digo, se você é escravo do dinheiro, se você trabalha só pelo dinheiro, talvez você esteja até concentrando a sua energia no lugar errado, porque o seu trabalho ele tem que ser muito mais que isso, tem que ser de fato um servir, onde te traga alegria, você se sinta bem, claro que não é só amar, mas eu preciso me sentir bem, de fato, naquele lugar ali, para eu realmente conseguir buscar até essa prosperidade, porque se eu estiver buscando só o dinheiro, eu vou conquistar isso, e aí eu vou ser feliz só com o dinheiro? Não, ninguém consegue ser feliz sem, mas ninguém é 100% feliz só com dinheiro. Então, até trazendo mais para esse lado financeiro, quando um paciente chega e fala, nossa, estou com um problema financeiro muito grande, eu sei que a psicoterapia, ela não vai matar a fome das pessoas, ela não vai resolver o problema financeiro do meu paciente, só que eu vou ajudar ele a sair daquela situação, a enxergar essas outras possibilidades que às vezes ele não está enxergando. Por quê? Porque ele está num funil de dívida, às vezes, tão significativa, que não enxerga as outras coisas que são importantes. Muito bom esse nosso bate-papo, Jô. A gente está encaminhando para o final aqui. Bruno, tem alguma coisa que você ainda gostaria de perguntar? Não, a gente tem uma dinâmica aqui, né? Todo final de episódio a gente pede pro convidado falar em 30 segundos o que ele faz. Então imagina que você entrou no elevador, alguém que estava dentro do elevador perguntou para você o que você faz, e aí você tem até o 10º andar ali para responder. Então, Josiele, o que você faz? Transformar a vida das pessoas, o meu principal objetivo mesmo, porque ajudar elas a enxergar aquilo que elas não estão conseguindo visualizar. É se transformar muito além dessas possibilidades que o dinheiro ele pode trazer para você, mas é ser de fato próspero com você mesmo, na realidade que você tem, e buscando uma melhoria ainda mais significativa. É ser abundante daquilo que o dinheiro não consegue trazer, que às vezes são sorrisos, memórias, afeto, então construir uma realidade diferente. Muito bom, muito obrigada, Jô, por ter vindo até aqui e gravado com a gente, foi uma conversa muito legal.
e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Sim, eu agradeço o convite, me coloco à disposição, espero ter contribuído de fato com as pessoas. E quem quiser se conectar comigo através das redes sociais é @psi_josiele_moura, tanto nas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn também. TikTok acaba me conectando, trazendo conteúdo como esse também. Prosperidade, abundância em vida, porque a gente só tem um agora. Isso aí, muito bom. Eu ia te perguntar as redes sociais, então já falou. E Bruno, como as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no bruno.pazeto, com Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim e também quinzenalmente aqui nesse canal no Conexão Financeira Podcast. Muito obrigada pela audiência de todos.